Estou esperando ali o botãozinho. Ah, já ficou. Bom, então, essa é a última semana sobre os verbos. A gente vai ver hoje os verbos que são derivados do infinitivo impessoal. Obviamente, vamos passar uma rapidíssima revisão sobre todos aqueles que a gente já viu. E vamos ver também hoje, além dos tempos, que são derivados do infinitivo impessoal, a gente também vai ver hoje as exceções que há nesse grupo e também vamos ver como se formam os tempos compostos. Qual é o procedimento dos tempos compostos? Lembra-se que eu disse, acho que na primeira semana, na primeira aula sobre verbos, eu disse a vocês que esse esqueminha dessas tabelinhas que a gente está vendo resolveria grande parte dos nossos problemas se fossem verbos simples, se o tempo fosse um tempo simples. O tempo composto, a gente precisará dela dos conhecimentos que a gente teve nesse grupo aqui, mas a gente precisará de alguma coisa ainda mais. E aí a gente vai ver hoje também isso. Já aconselho vocês, porque há uma parte de coisas que não dá para a gente ver efetivamente nessas aulas, nesse formato, porque é muito rápido e não dá, obviamente, para a gente ver tudo aquilo que deveria ver. Então, naquele material que eu deixei lá no SIGA, eu não me lembro se coloquei no grupo do Zap, mas não, ele está lá no grupo do SIGA na primeira aula sobre os verbos, lá na primeira aula sobre os verbos, há um PDF só sobre verbos. Então, vocês vão estudar, porque isso vai fazer parte da avaliação. Vocês vão pegar o material que está na página, anotem aí, por favor, na página 6, que é sobre a formação da voz passiva. Eu não sei se vai dar tempo de a gente ver isso na sexta-feira. Não, a formação da voz passiva a gente vai ver na sexta. Então, fica tranquilo aí, eu acho. Até o final dessa aula eu digo se vai dar. Então, o que é que vocês vão pegar? Na página 8 do material, página 8, que significam os tempos. O que é que significa o tempo presente do indicativo? O que é que significa o pretérito imperfeito, o perfeito, mais que perfeito, todos aqueles tempos. O que significa o presente, o imperfeito e o futuro do subjuntivo. O emprego do infinitivo pessoal e do infinitivo impessoal. Eu vou ver se para a aula de sexta-feira eu acrescento isso do infinitivo impessoal e pessoal, porque é alguma coisa interessante, é alguma coisa que talvez precise de um acompanhamento mais perto. Essas outras que eu estou dizendo, ver quando o uso do presente do indicativo, o que significa? Quando eu uso? Por que uso? O que é que significa esse tempo verbal? O que é que significa o perfeito, o pretérito perfeito do indicativo? Quando uso? O que é que ele significa? Então, essas coisas vocês vão estudar a partir dali da página 8. Eu vou ver, como eu disse, se coloco na aula de sexta-feira o uso do infinitivo pessoal e do infinitivo impessoal. E aí vocês vão, obviamente, pular essa parte do infinitivo pessoal e impessoal, porque provavelmente eu farei isso na sala, e vão estudar o aspecto verbal. Então, lá, isso está na página 11. O fato é que, a partir da página 8, vocês deem uma olhada e ali estarão alguns verbos que merecem uma atenção especial. Os verbos os verbos como apaziguar, que tem a pronúncia obliquar, que tem a pronúncia desse U. Uma vez que hoje a gente não utiliza mais o trema, a partir da nova ortografia,
da sanção da nova ortografia, o trema na língua portuguesa caiu em desuso, pelo menos na língua portuguesa do Brasil, porque em Portugal eles já não usavam esse sinal. Então, a gente tem em algumas situações em que esse verbo vai ter uma acentuação, tipo averigue, vai ter um acento. Então, todas essas coisas estão ali especificadas, detalhadazinhas. Há os verbos, por exemplo, dos tipos, os verbos que terminam em iar, que tem uma conjugação especial, porque você tem, por exemplo, o verbo incendiar, que se conjuga incendeio, acrescentando um i, e há outros que fazem tipo maquiar, que diz eu maquio. E aí, entender como funciona esses verbos e que grupo de verbos é esse. E aí está tudo isso lá, e algumas exceções que são importantes, estão todas elas nesse material a partir da página 8. Por favor, vocês deem uma olhadinha nelas. Aí, para a aula de sexta-feira, eu vou tentar prepará-la pensando em colocar os verbos a formação, o uso do infinitivo pessoal e do... Pois bem, vamos lá. Terceira aula sobre verbos. A gente já viu nas aulas passadas, esses primeiros slides são de revisão, por isso eles são bem velozes, que nós temos, apesar de, já fiz menção sobre isso noutra aula, a gente chama de tempos primitivos, mas só por uma questão de praticidade, porque o infinitivo efetivamente não é um tempo. O infinitivo não é um tempo. Então, nós temos, na formação dos verbos, a gente tem os tempos primitivos e aqueles que são chamados, portanto, derivados. Os tempos primitivos são o presente do indicativo, que deles a gente já viu que formam-se alguns outros tempos verbais, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal, que é aquele que a gente vai ver hoje. Vamos seguir com a nossa revisão. Dos tempos que são derivados do presente, a gente tem o presente subjuntivo, o imperativo afirmativo, o imperativo negativo e o pretérito imperfeito do indicativo. E aí vai aparecer aquela tabelinha que a gente já viu noutra aula com o processo. A gente tem duas raízes, né, dois radicais, são raízes, dois radicais nesses verbos, que são o radical da primeira pessoa e o radical da segunda pessoa no presente do indicativo. E aí você vai ter, a partir do radical do presente, da primeira pessoa do presente indicativo, você vai ter a formação de todo o tempo do presente subjuntivo. Forma-se a partir do radical da primeira pessoa, faço, você tirou o O, que é a desinência, o que sobrar é só acrescentar o A e as terminações. Faça, faças, faças, daí você monta, obviamente, omitindo a primeira pessoa do imperativo negativo, porque não existe a primeira pessoa do singular no imperativo, você omite essa pessoa, e você vai ter, copiando o presente subjuntivo, você vai ter o imperativo negativo, acrescentando, obviamente, o não. Não faças, não faça, não façamos, não façais e não façam. O imperativo afirmativo é formado a partir do radical da segunda pessoa, do presente indicativo. Então, você tem o fazes e o fazeis. O que faz é tirar o S, e tem faze tu, mas aqui também pode ser faz tu, e o fazei vós. E os demais, terceira do singular e do plural e a primeira do plural, se formam a partir do presente subjuntivo. Então, foi isso que a gente viu na primeira aula sobre verbos. E aí temos agora os tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Vimos na aula passada que eram o pretérito mais que perfeito simples do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. E aqui estão eles com a mesma tabelinha que a gente viu na aula passada. A gente parte sempre da terceira pessoa do plural, o radical que nos vai interessar
para a formação desse tempo é a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Portanto, você tem fizeram, você tirou o M, sem o M ele já forma a primeira pessoa do pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu fizera, tu fizeras, é só acrescentar essas terminações. Essas desinências são chamadas desinências número pessoais. Número porque indica o número e pessoais porque indica a pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa, número singular ou plural. A primeira e a terceira pessoa do singular não tem desinência. Então, você nota que tem eu fizera e ele fizera, ou você fizera. Mas tu fizeras, nós fizéramos, vós fizereis, lembrando desse aqui, que é um alofone, é uma vogal que equivale a esta outra aqui, e por fim o fizeram, que notem, fica exatamente igual a esse. Para montar o futuro do subjuntivo, o que a gente fez, a nossa substituição, a nossa subtração é subtrair o A e o M. Fizer, já tem a primeira pessoa do presente, a primeira pessoa do singular do futuro subjuntivo. Quando eu fizer, ou se eu fizer, quando tu fizeres, ou se tu fizeres, quando ele fizer, ou se ele fizer, se ela fizer, se você fizer, quando você fizer, quando nós fizermos, se nós fizermos, quando vós fizerdes, e se vós fizerdes, e quando eles fizerem, ou se eles fizerem. Notem que essas terminações elas nos vão ser importantes de novo agora, porque essas terminações são interessantes para a formação do infinitivo pessoal. Essas mesmas terminações aqui. O que vai mudar é simplesmente o radical. O que mudará aqui será simplesmente o radical. E, por fim, vimos que para a formação do imperfeito do subjuntivo, a conta era um pouquinho mais complexa, porque envolvia uma subtração e uma soma contemporaneamente. Então, o que a gente fazia era subtrair o RAM, R-A-M, e somar S-S-E. Então, você tinha fizeram, subtrai o RAM, fica fizer, e acrescenta o C. Fizesse, já tem vocês a primeira pessoa do imperfeito, do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fizesse, se tu fizesses, se ele ou se você fizesse, se nós fizéssemos, vós fizesseis, se eles ou se vocês fizessem. Então, isso foi, a gente na aula passada, na semana passada, concluiu com essa parte. Vamos à novidade agora. A novidade é a formação dos tempos derivados do chamado infinitivo impessoal. Na aula passada, comentei com vocês que o infinitivo impessoal é aquele, vamos dizer, aquela forma verbal, quando eu digo para vocês, pense num verbo, ou quando estão brincando, não sei se ainda hoje joga, mas antigamente jogava assim, um joguinho que tinha que anotar um verbo, uma ação, e geralmente essa ação ou esse verbo que a gente pensa é o infinitivo impessoal. Pense um verbo: amar, comer, dormir, dançar, brincar. Todos esses são o chamado infinitivo impessoal. Por que impessoal? Porque ele não indica absolutamente nada. Ele não indica qual é a pessoa, ele não indica qual é o número, ele não indica nem tempo sequer. Não está nada indicado ali. Ele simplesmente indica a ação, assim, sem a ação, lembrando que a gente viu que são três coisas, né? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, uma dessas três coisas é indicada fora de qualquer outra consideração possível. É indicada simplesmente a ação, o estado ou o fenômeno. E aí vamos aqui, de novo, a tabelinha está em branco, porque eu tenho que ir abrindo algumas coisas dela. Vejam, a gente vai aqui. O infinitivo impessoal, eu não coloquei esse mesmo verbo que a gente está trabalhando, que é o verbo fazer, porque ele faz parte das exceções. Aí, nesse caso, eu mudei o verbo. A gente está com o verbo poder. O verbo poder. Veja, desse verbo poder, a gente vai formar o futuro do presente do indicativo. Também a gente forma o futuro do presente
o futuro do pretérito do indicativo, o infinitivo impessoal, que é basicamente esse aqui, o gerúndio e o particípio. São todos esses os tempos formados a partir do chamado infinitivo pessoal. Como é que a gente forma, de maneira bem rápida, bem sucinta, esse chamado futuro do presente? Muito simples. Você simplesmente pega o infinitivo poder, e acrescenta aqui depois do R as terminações ei, as, a, emos, eis, ão, com o tio, né? A, tio, o. É só isso. E aí, a gente vê aqui essa explicação do que eu disse. E aí você tem o verbo poderei, poderás, poderá, poderemos, podereis e poderão. Porque é somente para qualquer verbo, tirando os 3 verbos que fazem parte da exceção que a gente vai ver no slide seguinte, tirando esses verbos, esses 3 verbos, todos os outros verbos constroem-se simplesmente pegando o infinitivo e acrescentando essa terminação aqui. Ei, as, a, emos, eis, ão. Só isso. De modo semelhante, é o que a gente vai fazer no futuro do pretérito. Nesse tempo, a gente vai pegar o mesmo verbo poder, à exceção dos 3 verbos que a gente vai ver em seguida, e vai acrescentar a terminação ia, ias, ia, íamos, íeis, iam. E aí está poderia, poderias, poderia, poderíamos, poderíeis, poderiam. Isso para qualquer verbo, seja ele regular, seja ele irregular, exceto, de novo, os 3 verbos que veremos em seguida. Depois, a gente vai para o infinitivo pessoal. Aqui, a gente tem o infinitivo impessoal, que é somente essa forma, e o infinitivo pessoal. Veja bem, se ele diz que é pessoal, significa dizer que existe uma forma específica para o presente, para a primeira pessoa do singular, para a segunda, para a terceira do singular, uma forma específica para a primeira do plural, uma forma específica para a segunda do plural e para a terceira do plural. Antecipadamente, lhes advirto que são essas aqui, olha, do futuro do subjuntivo. A gente vai pegar essas mesmas terminações, zero, es, zero, mos, des, em, e acrescentar naquele radical, porque aqui a gente tem um radical. Se a gente tivesse aqui com o verbo poder, o perfeito do indicativo era eu pude, tu pudeste, blá, 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 eles puderam. Tirou o M, eu pudera, tu puderas, ele pudera, nós pudéramos, vós puderes, eles puderam. Tirou o am, quando ou se eu puder, tu puderes, se ele puder, se nós pudermos, se vós puderdes, se eles puderem. Quando a gente vai para esse daqui, o que vai acontecer é que a gente não vai utilizar aquele mesmo radical, vai utilizar as mesmas terminações. O radical vai ser esse daqui. Então, eu tenho para mim que vocês já sabem, portanto, quais seriam as formas. Poder, poderes, poder, poder, poderdes e poderem. Quando é que a gente usa? Repare, um dos erros mais comuns que se cometem, já vou começar a entrar um pouquinho no chamado uso do infinitivo pessoal. Veja, a gente aprendeu que depois da preposição para, por exemplo, a gente não pode usar a forma pessoal do pronome, forma do caso reto, né? A forma de sujeito. A gente usa uma forma de objeto, aquela chamada os pronomes pessoais do caso oblíquo, né, mim. Então, a gente aprendeu que é para mim, não é para eu. Entre mim e você. Mas não entre eu e você. Entre mim e você. Que é uma preposição. A gente viu isso na aula sobre os pronomes. Quando chega nessa situação, veja, se você tiver um verbo no infinitivo, para fazer, e aí você precisar colocar o verbo ali no meio, o verbo não, o pronome ali no meio, para eu fazer, não é para mim fazer. Para eu fazer, para tu fazeres, para ele fazer, para nós fazermos, para vós fazerdes, para eles fazerem.
É o que acontece aqui. O gerúndio, o que a gente faz normalmente na formação do gerúndio é tirar simplesmente a desinência R e acrescentar o NDO. Então, você tem ver, vendo, amar, amando, dormir, dormindo. Não tem muito segredo. Vir, vindo, por aí vai. E aí a gente vai para outra forma, e essa também há uma listinha de exceções, que é o particípio. Como é que a gente forma o particípio? Em regra geral, não significa que a gente vai poder fazer isso sempre, mas como regra geral, a gente substitui o R pela desinência do. Tira o R e acrescenta do. Dormir, dormido. Amar, amado. Os verbos da segunda conjugação, todos os verbos em er, que é o caso aqui, o E desaparece e se transforma num U, num I. Por isso que aqui está podido, comido. Mas só os verbos desse daqui é que a gente vai fazer essa... É uma exceção que... Ela não é mais exceção porque é a regra, né? O E desaparece, mas nos outros ele permanece. Mas os verbos do grupo perde e ganha ido. Podido, comido. Que mais? Ver das exceções. Vamos aqui para as exceções agora. Nos tempos primitivos, as exceções são no futuro do presente e para o futuro do pretérito do indicativo, a gente tem esses três verbos, olhem, fazer, dizer e trazer. O que foi que eu tinha dito? Como foi que a gente viu? Que esses tempos, o futuro do presente e o futuro do pretérito formavam-se simplesmente pegando o radical, pegando o infinitivo impessoal e acrescentando as terminações e, as, a, etc., ia, ias, etc. Só isso. Acontece, porém, que nesses três verbos a gente não usa esse radical. Porque esses verbos têm um radical muito antigo que, em vez de fazer, se dizia far, dir e trar. No processo de evolução, quando esse verbo vai transformando-se no nosso verbo, é essa forma que vai prevalecer. Então, a gente vai ter, em vez de fazerei, que não existe e nem existe tampouco a fazeria, a gente vai ter farei, faria, direi, diria, trarei, traria. Obviamente, com toda a conjugação. Farei, farás, fará, faremos, fareis, farão. Aí o resto segue a regra geral. Só que o radical perde o Z e o E. Tá vendo? A marca comum deles. O Z e o E desaparecem. Em vez de ser só de não perder nada, nesses três verbos, esse grupo Z, E, desaparece. Trarei, traria. O particípio desses 8 verbos são particípios especiais, porque é uma irregularidade que já vem de outros tempos no português. Já herdamos isso do latim. E a gente já é só se conformar com ela, porque é assim mesmo. É aprendê-la. Dizer faz dito, escrever faz escrito, fazer faz feito, ver faz visto. Pôr faz posto, abrir, aberto, cobrir, coberto e vir, vindo, que é uma forma exatamente igual à forma do gerúndio. Exatamente igual à forma do gerúndio. E aí, a gente vai ter tempo suficiente, eu acredito, dá tempo de a gente fazer isso, ver a formação do tempo
a formação, o uso do pretérito, do infinitivo pessoal. Aí eu não pus no slide porque eu pensei que não ia dar tempo, mas eu estou vendo agora que ou meu relógio parou ou o tempo não correu tanto quanto eu pensei que ia correr. Então vejam, no indicativo a gente tem esses aqui que admitem tempos compostos: o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito. Como é a formação desses tempos compostos? Vejam, o pretérito perfeito composto forma-se com o presente do indicativo do verbo ter e mais o particípio do verbo principal. Então, se você tem o verbo amar, você vai ter eu tenho amado, eu tenho feito. Isso é o pretérito perfeito. O pretérito mais que perfeito, você usa o imperfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo do verbo ter, que é tinha, ou do verbo haver, eu havia, tanto faz uma ou outra. Eu só digo para tomar cuidado com o uso do havia, porque se você for fazer o mais que perfeito, por exemplo, do verbo dar, vai gerar um som muito feio, que a gente chama em linguagem de cacofonia. Então, às vezes eu estou lendo e encontro, né, conjugado assim. As pessoas, eu acho que não ouvem o que estão escrevendo. E aí fica o som horroroso, né? Que é esse daqui mais dado. E aí fica um som feio. E aí prefira sempre o tinha amado, tinha dado, tinha feito, tinha partido. Esse daqui a gente prefere. Aqui no Brasil, a gente usa mais o pretérito mais que perfeito composto. Essa é a nossa forma de uso corrente. Enquanto em Portugal, eles preferem o pretérito mais que perfeito simples. Então, em Portugal, você vai ouvir com muito mais frequência dizerem amara, partira, comera, dançara, brincara, ao passo que aqui no Brasil você vai ouvir tinha amado, tinha feito, tinha partido, tinha brincado. O futuro do presente terei mais o particípio, né? O futuro do presente do indicativo ter ou de haver, mais o particípio do verbo principal. Terei amado, terei comido, terei partido, terei brincado. E o futuro do pretérito composto é o futuro do pretérito do verbo ter ou haver, mais o particípio. Teria feito, teria amado, teria partido, teria comido. No subjuntivo, o processo é exatamente o mesmo, só que em vez do presente indicativo, usa o presente do subjuntivo. Tenha partido ou haja partido, tenha amado, tenha comido, tenha brincado. O pretérito mais que perfeito usa o imperfeito do subjuntivo, que a gente já viu a construção, né? Tivesse ou houvesse, mais o particípio. Tivesse amado, tivesse comido, tivesse dançado, tivesse brincado, com se tivesse partido, se tivesse comido, se tivesse feito. E o futuro vai com o futuro do subjuntivo, de ter ou de haver, mais o particípio do verbo principal. Quando eu tiver comido, quando eu tiver brincado, quando eu houver partido. E as formas nominais merecem uma atenção especial nas formas nominais, que há um gramático Não, essa aqui não é. Eu estava pensando que era de um gramático, mas é a minha que eu anotei lá. Esses verbos compostos têm sempre uma ideia de passado. Então, ter partido é uma forma com a ideia de passado. Ter o haver partido, ter o haver amado é o infinitivo mais o particípio do verbo principal, né? Ter
partido, ter amado, ter comido, ter dançado, ter brincado. O infinitivo pessoal é ter partido, ter amado, ter comido, teres partido, teres amado, teres. E o gerúndio é o gerúndio do verbo ter ou haver, mais o particípio, tendo amado, tendo comido, tendo dançado, tendo brincado. E aí, veja, disso daqui, muitas dessas coisas, meus caros, infelizmente, a gente não é na aula, não é na explicação. A explicação vai nos ajudar a entender como elas funcionam. Mas é na consulta do material que a gente vai ter acesso a isso, certo? Enquanto eu vou parar compartilhamento de tela, dessa tela, porque como eu não preparei slide para essa parte, eu vou compartilhar a parte do... Eu vou compartilhar com vocês a parte do que está no material que está lá no SIGA. Esse material que vai aparecer na tela para vocês é o mesmo material que está lá no SIGA. Só que eu estou na parte só sobre o uso do infinitivo, o emprego do infinitivo. Como eu disse, a gente tem dois infinitivos. O chamado infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. Para ambos, a terminação é a mesma, R. Acontece que o infinitivo impessoal só tem essa. É a única forma possível. Enquanto o infinitivo pessoal vai ter a desinência zero na primeira e na terceira pessoa do singular e depois aquelas terminações, aquelas desinências que a gente já viu para o futuro do subjuntivo. Então, o exemplo que tem aí, por exemplo, falar, falares, falar, falarmos, falardes e falarem. Há uma observação, não existe, vamos dizer, uma regra muito precisa no que diz respeito ao uso desses. Porque há muitas variáveis em jogo. Então, às vezes eu uso com mais frequência, na minha fala, eu uso com muita frequência o infinitivo impessoal, ou, aliás, o infinitivo pessoal, porque esse tempo, ou esse modo, essa forma, antes, melhor chamá-lo de forma, essa forma verbal existe para nos tirar algumas ambiguidades, algumas dúvidas que poderiam surgir de quem seria o sujeito daquele verbo. A gente vai ver alguns exemplos aí, logo abaixo, e talvez fique um pouquinho mais claro. Vejam, que diretrizes a gente pode dar? Que rumo? Que regra a gente pode dizer sobre o uso do infinitivo pessoal? Aqui, olha, algumas coisas. As desinências número pessoal são um recurso para indicar, sem ambiguidade, ou então para enfatizar quem seja o sujeito do processo que está sendo expresso pelo infinitivo. Lembrando que o infinitivo é esse tempo, essa forma, esse modo, essa forma, não é um modo nem um tempo, é uma forma, essa forma impessoal, portanto, não tem nenhum vínculo com a pessoa. Assim, quando a gente usa simplesmente o infinitivo impessoal, numa oração composta, a gente vai ficar sem saber direito a quem está se referindo na oração anterior, na oração principal. Mas vamos aqui. Usa-se o infinitivo pessoal quando o seu sujeito é diferente do sujeito do verbo da oração principal. Veja, todos acreditavam. O sujeito todos, vamos dizer, todos acreditam, equivale a eles. Todos acreditavam sermos os culpados. O sujeito de ser é diferente do sujeito de acreditar. Então, quando o sujeito for diferente, o sujeito de um verbo, do verbo principal, é um, e o sujeito do verbo subordinado é outro, no caso aqui é o nós, todos acreditam. Qual seria a oração, essa oração na forma que a gente usa mais frequentemente? Todos acreditam que nós somos culpados. Isso depois vocês vão ver, talvez vejam
mais lá para frente, isso seria um aspecto para ser visto no terceiro ano. Isso é chamado oração subordinada. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Essa forma que está aqui, sermos. Porque tem a forma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Todos acreditam que nós somos os culpados. É a forma, vamos dizer, analítica, e essa seria a forma sintética. Todos acreditam sermos os culpados. Como o sujeito daqui é diferente, o sujeito desse verbo é diferente do sujeito deste outro, usa-se o infinitivo pessoal. No caso a desinência mos, isso aqui está explicando tudo isso que eu já fiz. Usa-se ainda o infinitivo pessoal quando ele ocorre antes do verbo da oração principal. Veja, nesse caso aqui, o infinitivo veio depois do verbo da oração principal, que é o acreditam. Se ele vier antes dela, vier anteposto, obrigatoriamente a gente vai utilizar o sujeito da oração principal. Vai utilizar o verbo com a marcação da pessoa, o infinitivo pessoal. Mesmo que o sujeito seja o mesmo, coisa que não acontecia no exemplo anterior, quando ele vem depois. Só usa se o sujeito for diferente. Aqui, independente de o sujeito ser o mesmo ou ser diferente, utiliza-se o infinitivo pessoal. Cometeres tamanho descuido, tu não o farias. Se fosse nessa forma que está aqui. Tu não farias. Essa aqui teria que ser. Tu não farias isto, : cometer tamanho descuido. Isso aí teria que ser transformado numa oração subordinada, substantiva, apositiva. Nesse caso, a marca de pessoa serve para chamar a atenção sobre o sujeito que, apesar de ser idêntico, de ser o mesmo da oração principal, não vem marcado por nenhum índice anterior na frase. Ele não tem nada antes dele. Então, para não cometer nenhuma ambiguidade, nenhuma dúvida, já marca o sujeito tu aqui também. Apesar de que, veja essa observação, aqui poderia ocorrer o infinitivo impessoal. Usa-se infinitivo pessoal na terceira pessoa do plural como um recurso para indeterminar o sujeito do verbo. Ouvia baterem na porta. Ouvia que batiam na porta. A gente não sabe quem é o sujeito. E do infinitivo impessoal, usa-se nas locuções verbais, já que nesses casos a desinência do verbo auxiliar já marca o sujeito. Não podes falar, você não pode ter dois verbos conjugados, né? Não podes falares, não tem condições disso com tanta segurança. Usa-se ainda a forma impessoal quando o sujeito do verbo no infinitivo for idêntico ao do sujeito da oração principal. Todos acreditam ser culpados. Diferente daquela outra que o sujeito era diferente, todos acreditam que todos eles são culpados. O sujeito de acreditar e o sujeito de ser culpado são o mesmo sujeito. Não se flexiona o infinitivo quando o sujeito for um pronome oblíquo. Deixe-os entrar. Esse os aqui é o sujeito de entrar. Chama-se, essa oração tem um nome, também só alguns gramáticos usam esse nome, chama de acusativo com infinitivo. O infinitivo não é flexionado quando não se refere a sujeito algum. Por exemplo, aqui, olha, navegar é preciso, trabalhar é bom. O infinitivo não se flexiona quando é usado com valor de imperativo. Não estacionar na pista. Ou não estacione na pista. E aqui, esse aspecto verbal, depois vocês estudem por vocês. Na aula de sexta-feira, a próxima aula, a gente vai ver a formação obviamente, um pouquinho da revisão de tudo que a gente viu hoje, mas muito rapidamente, porque a aula de sexta voa.
e a formação da voz passiva. É isso que a gente vai ver na sexta-feira. Caio César, diga aí. Deixa-me parar aqui a gravação, porque aí eu vou explicar como funciona a prova.